Beleza, galera? Então vamos lá direto ao ponto para falar agora dos objetos que eu posso criar na Construct. Então quando eu crio um novo projeto, eu tenho essa tela branca aqui no fundo, esse daqui é o meu layout, e se eu clicar duas vezes, ou se eu clicar com o botão direito, escolher a opção Insert New Object, eu posso colocar objetos aqui na minha cena. Então eu vou olhar rapidamente os objetos que a gente tem, e os mais interessantes para a gente. Data Storage a gente vai usar quando a gente estiver querendo salvar coisas em jogos, é algo mais avançado, vocês não vão usar inicialmente. Form Controls também são mais avançados, quando eu quero pegar nome do usuário, input, fazer um aplicativo, mais um formulário, botões, não vamos usar, tá? A princípio, os mais importantes para a gente vão estar aqui na General, tá? Dentro do General, vou mostrar primeiro os mais interessantes e básicos, que são a Sprite, o texto e o Tiled Background, tá? Eu vou falar um pouquinho dos outros logo em seguida. Então vamos primeiro para esses três aqui, tá? Sprite vai ser qualquer imagem padrão no nosso jogo que eu for criar, vai ser uma Sprite. Então, o meu personagem vai ser uma Sprite, meus inimigos vão ser Sprites, os objetos, os itens, os coletáveis, tudo que tem uma imagem, né, uma imagenzinha que eu coloco é uma Sprite. Quando eu escolho Sprite, aparece esse X e quando eu clico, eu tenho essa ferramenta de edição. Ferramenta de edição tipo do MS Paint, que tem várias funcionalidades legais aqui. Então, vou mostrar rapidinho os botões e as funcionalidades dela e para que elas podem ser úteis, tá? Então, o pincel que eu estou por padrão aqui, eu posso selecionar e desenhar meu personagem, tá? A diferença, o probleminha que ele tem é que ele faz com ele fica essa bordinha branca aqui no pincel, tá vendo? Quando eu pinto ele. Então, dependendo do que eu tô fazendo, com o pincel não fica tão legal, assim. Se eu tento fazer, tipo, vou fazer um Hadouken aqui, ó, e eu vou pintar ele de cores, ele vai ficar com essa bordinha esquisita aqui, ó, que pode não ficar muito legal, tá? Mas o pincel, em geral é muito útil, muito bacana de usar. O lápis também eu posso usar, mas ele é, né, é um pixel só, ele é mais curtinho aqui, esse meu lápis, né? O pincel ele tem mais funcionalidade, mas eu posso desenhar com lápis também os meus bonecos aqui, tá? O que mais eu tenho? Retas, posso fazer quadrados também aqui, tá? Posso fazer quadrados, eu posso fazer... Aqui, deixa eu mostrar aqui, 7 black, 7 white. Posso fazer quadrados, tenho o meu balde de tinta, tenho conta-gotas que eu posso pegar uma cor de algum outro lugar quando eu estou trabalhando, às vezes, com o meu personagem, com o meu desenho. Pode ser útil o meu conta-gotas, né? Eu posso pegar uma cor específica de algum lugar ou de algum print screen que eu tenho ali e usar para pintar. Que mais? Já vejo os outros elementos aqui. Então vamos fazer o nosso bonequinho aqui para eu poder mostrar os outros elementos. Então vou pegar aqui o lápis preto e vou desenhar o meu bonequinho aqui, um bonequinho de plataforma, beleza? Se eu observar, ele tem toda uma área aqui que fica sobrando no meu desenho aqui, tá? E eu posso fazer algumas modificações aqui em cima também, tá? Tem então um botão de recortar e colar, né? Então eu posso fazer o clássico de MS Paint aqui, Ctrl C, Ctrl V, para eu quiser mudar o personagem. Eu posso o Ctrl X, né? Ctrl V também para recortar ele. Ctrl Z é útil. Eita, perdi as pernas dele aqui. Volta para cá. Eu posso flipar, isso pode ser útil, tá? Eu posso flipar meu personagem ou flipar ele de cima para baixo, isso pode ser útil quando eu estou fazendo ele. Posso girar ele também. Este botão crop, ele vai cortar toda a área transparente que está sobrando no meu desenho. Então eu faço uma spritezinha menor aqui, tá? Então se eu pegar aqui o meu personagem, opa, der um crop, ele corta todas as bordas transparentes e ele fica menorzinho a imagem. Eu posso redimensionar o tamanho da minha sprite, tá? Por padrão, quando eu faço uma sprite na Construct, ela é de tamanho 250 por 250, então geralmente para personagens de jogos eu gosto de fazer uma coisinha menor aqui, um 64 por 64, por exemplo. Uma coisinha mais minimalista, eu acho mais interessante aqui. E daí eu tenho aqui meu bonequinho. Meu pincel está muito grande, eu posso mudar o pincel aqui em cima, ó, mudar o tamanho dele. Então, mudar o tamanho para 4 aqui. Aí, ó, fiz o meu bonequinho aqui. E se eu tô, por exemplo, fazendo um personagem que é de cor branca aqui, ó, isso que pode ser útil, tá? Se eu tô desenhando meu personagem e é difícil enxergar ele aqui, ó, quando eu uso a paleta de cor claras, né, cinza ou branco. Então por isso eu tenho um botãozinho aqui no canto que se eu clicar, ele fica
escuro e fica fácil de eu visualizar meu personagem. Então, essas são as ferramentas básicas aqui de manipulação de imagem, tá? Então, vamos lá, vou fazer meu personagemzinho aqui, ó. Fiz aqui a minha sprite. Depois que eu desenhei meu bonequinho, eu fechei, ele aparece aqui na minha tela. Então, eu posso aqui redimensionar ele, né? Se eu observar aqui no canto, ó, eu consigo ver a posição, tamanho, opacidade, ângulo, e eu posso manipular essas coisas, manipular o tamanho dele. Se eu, enquanto eu estou puxando, eu seguro o Shift, eu mantenho o aspect ratio dele, tá? E se em algum momento eu estraguei o tamanho, eu quero que ele volte para o tamanho original, eu posso vir aqui e clicar no Make One by One, um para um. Ele volta para o tamanho original. Aí, segurando o Shift, eu mantenho o tamanho dele e eu posso rotacionar aqui. Então, assim que eu manipulo as minhas imagens. O que vão ser as minhas sprites? Personagens, inimigos, power-ups, tudo que eu fizer no jogo aqui vão ser sprites e eu consigo trabalhar com eles, tá? Antes de eu avançar, que sprite é um dos elementos mais, dos objetos mais importantes que a gente tem. Antes da gente avançar, deixa eu passar para vocês algumas umas dicas legais que podem ajudar vocês aqui no futuro. Então, por exemplo, quando você está trabalhando aqui com a... Vamos baixar um pouquinho essa resolução aqui. Quando eu estou trabalhando aqui com a animação de um personagem, mais para frente a gente vai fazer a animação do meu personagem, eu posso usar de copiar partes dessa sprite, mover ele. É uma dica boa para ajudar a mover esse personagem. Então eu posso mover essa perna um pouco para frente, um pouco para o lado, assim, usar como base na hora que eu duplicar esses meus frames aqui. Mais tarde eu falo sobre a animação. Mas o que eu queria mostrar também que é legal, que a gente pode usar de forma criativa por exemplo, o pincel é uma ferramenta que eu gosto muito de usar de forma criativa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer o meu personagem está carregando uma lanterna e ele tem um raio de visão aqui, certo? Então olha só, o meu pincel, se eu aumentar o tamanho dele, ele é uma maneira fácil de eu fazer na Construct um círculo perfeito, inclusive com essa camada de alfa. E eu mexo isso aqui na opção de hardness, tá? Então se eu deixar o pincel com mais fraco, olha só, eu consigo passar por exemplo, se eu colocar uma luz aqui no meu jogo, alguma coisa que vai iluminar, eu posso criar uma sprite que ela passa essa sensação de iluminação assim, só criando ele com o pincel em tamanho grande, tá? Então, uma dica legal que dá para fazer, que eu gosto de fazer, é usar a transparência para isso. Então, olha só, se eu pegar esse pincel aqui e fizer um pincel grande, 200 aqui, até mais aqui, 300. Olha só, pincel aqui. Eu poderia fazer um desenho assim. Só que eu vou fazer isso no negativo. Se eu olhar aqui, eu posso, por exemplo, pintar de amarelo aqui. E se eu escolher uma cor diferente, eu poderia colocar uma cor transparente para eu pintar, certo? Então olha aqui. Todas as cores que eu escolho, elas são... bom, vou voltar a explicar isso aqui sobre as cores rapidinho, tá? As cores, elas são representadas pelo RGB. Quando eu seleciono uma cor aqui, ele mostra a quantidade de verde, a quantidade de azul e de vermelho em cada cor. Só que tem uma última opção, que é o alfa, que isso daqui é a quantidade de transparência, tá? Este valor, ele vai de 255, que é o máximo. Se você colocar mais que 255, ele nem aceita aqui, acho que... Ou aceita, deixa eu ver... 500. Ele aceita. Mas ele vai de 255 até 0, tá? Então o máximo de transparência que eu posso ter na minha imagem é 255. Imagem 100% visível. E 100% transparente é com 0. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho alguns padrões aqui, ó. White, black e transparente, tá? Então, por exemplo, white, branco, black, preto e transparente. O que eu posso fazer de legal com essa dica agora do pincel e da tinta transparente? Se eu pintar esse cara aqui de preto, por exemplo, essa minha sprite, só que eu vou fazer ela maior. Vou fazer ela com, sei lá, 1000 por 1000. Opa! 1000 por 1000. A sprite é enorme aqui, tá? 1000 pixels por 1000 pixels. Pintar ela inteira de preto e vou usar o pincel com a cor transparente, com aquele truque que eu falei para vocês lá, ó, tamanho 300 e opacidade e hardness 1. E quando eu clico aqui, uma vez, só dei um clique. Olha que legal que ele fez. Ele fez esse efeito aqui de transparência super fácil de fazer. Se eu colocar o centro da minha imagem aqui, eu poderia agora fazer
um efeito que se eu colocar essa sprite aqui para seguir o meu personagem, eu consigo fazer um efeito de lanterna no meu jogo. Olha que bacana. Eu só posso, se eu mandar essa sprite seguir o personagem, eu tenho efeito de lanterna. É uma das dicas de coisas legais que a gente pode fazer aqui com sprites de forma bem simples, beleza? Então, quis gastar um tempinho mais com sprites, mostrando algumas dicas legais aqui, que podem ajudar vocês, tá? Que mais? Temos texto, bem simples e direto, tá? Título do jogo, aqui, título do jogo, por exemplo, eu posso fazer o texto aqui, simplesmente criando um objeto de texto, tá? Cuidado para não confundir, tá? Não criem text box, a gente não quer text box, a gente quer só escrever na tela, então é o text. E esse meu texto aqui, eu posso daí mexer em vários parâmetros aqui, mexer na fonte dele, negrito, escolher um tipo de fonte diferente. Eu tenho aqui o texto aqui do meu jogo, posso escolher a cor dele. Então eu tenho uma certa possibilidade de manipular aqui meu texto, alinhamento, hotspot, várias coisas legais. Então texto, segundo objeto que é útil da gente criar. E o terceiro e último objeto dos básicos, que é muito útil, é o tiled background, tá? Se eu criar um tiled background, ele é usado geralmente para a gente aplicar texturas no fundo do meu jogo, tá? Então eu vou fazer uma textura pequena aqui para a gente poder entender bem como é que ela está funcionando. E eu vou pintar aqui de uma cor aqui, um marrom aqui, lembrando de, ó, ele está transparente aqui, tá? Presta atenção, ó. Então eu preciso de alfa, aí, pintei de marrom aqui e eu vou colocar algumas texturazinhas aqui, ó, para ele parecer um chão de terra aqui, certo? Olha só, quando eu coloco essa textura, um tile de background faz uma textura que se replica. Isso que é legal. Então é bom para fazer fundos ou plataformas ou qualquer textura que eu queira aplicar, eu posso fazer com um tile de background, tá? O problema do tile de background é que, por exemplo, se eu faço uma textura muito grande aqui, sem querer eu não mexi na resolução inicial da minha imagem e mantenho ela com uma resolução grande aqui, vamos colocar uma coisa menor aqui, eu faço a minha textura aqui e agora eu preciso diminuir ela. Se eu vier aqui e só redimensionar a minha sprite, ela vai perder qualidade, tá? Então se eu voltar lá para 32, ela perde qualidade e ela vai ficar bem perceptível nessas bordas aqui, ó. Então olha como que estava minha textura se replicando antes e como que ela tá agora. Então é bom prestar atenção, tá? Só prestar atenção no tamanho do tile, né, do seu jogo quando você for fazer. Legal a gente sempre tentar manter um padrão, sabe? Tenta manter, escolha um número assim. Então, por exemplo, o personagem vai ter 64 por 64, faz os tiles mais ou menos em tamanho próximo, assim, ou uma potência de 2 próxima. Se fizer muito diferente, fica estranho. Beleza? Isso daqui cobre os objetos básicos de desenhar na tela, tá? Tem mais alguns objetos básicos que eu quero mostrar ainda que são úteis só para a gente ilustrar aqui. São esses daqui, ó. Tá? Teclado e mouse, se eu vou querer usar no meu jogo teclado e mouse. Gamepad, se eu quiser usar o joystick. Touch, se eu estiver usando o jogo para celular. É super fácil fazer um jogo na Construct para celular. Então eu tenho que adicionar eles no projeto e quando eu clico eu vou saber que ele está no meu jogo porque ele vai aparecer aqui, ó, em Object Types no lado direito, tá? E para eu tocar sons eu preciso de áudio, tá? Mesma coisa ali, meu arquivo de áudio. O que isso vai me liberar? Depois, na minha Event Sheet, quando eu for programar, agora eu vou ter acesso a esses objetos para eu poder programar o meu jogo usando esses inputs, tá? Dos inputs adicionais, gente, um pouquinho mais avançado que vai ser legal da gente ver depois, vai ser partículas, 9patch, style map, função só ilustrar o que é e shadow light para a gente castar uma sombra. São um pouquinho mais avançados, mas ainda úteis nos seus jogos, tá? Mídia, provavelmente vocês não vão usar, mas aqui se vocês quiserem usar geolocalização, câmera ou microfone do usuário ou vídeo, tá? Às vezes para uma cutscene do seu jogo. Monetização não vai ser necessário, mas são os objetos necessários para fazer a monetização. Objetos de plataformas específicas, né, para um jogo para Facebook, Twitter, Windows Store e etc. Ou elementos de web aí para um jogo mais avançado que precisa se comunicar com o servidor e puxar dados para fazer alguma coisa multiplayer online, por exemplo, tá? Mas para nossos projetos, tá, locais, os objetos mais importantes para vocês vão ser sprite, texto,
detalhe de background, os inputs, então no caso mouse e teclado, e ali embaixo a de áudio, tá? Que a gente já colocou no projeto, então eles não estão aparecendo aqui para colocar. Beleza? Isso daqui cobre os objetos básicos da gente criar na Unity, na Construct, desculpa, e algumas das funcionalidades legais deles, beleza? Então isso foi aqui um direto ao ponto desses objetos. Volto mais tarde com mais algumas dicas.